A noite estava prometendo ser tranquila. Um jantar simples entre amigos. Mas mal sabiam Michele Bolsonaro e seu amigo Agustin Fernandes que o que deveria ser uma refeição agradável se transformaria em um pesadelo de humilhação pública. O Terraço São Paulo, um restaurante sofisticado, conhecido pela vista deslumbrante e pelo ambiente refinado, parecia o cenário perfeito para a noite que eles planejavam. A reserva de Michele foi feita com antecedência, e a expectativa era de uma experiência culinária memorável. Ao entrarem no restaurante, um leve desconforto começou a se instalar. Olhares curiosos e discretos pareciam seguir cada passo deles, mas Michele e Agustin tentaram ignorar. Sentaram-se à mesa, esperando que o jantar começasse de forma tranquila. O garçom os atendeu com profissionalismo, mas logo o ambiente começou a se transformar. Michele, já acostumada com os altos e baixos da vida pública, percebeu rapidamente que algo estava fora de lugar. Agustin, seu amigo de longa data, estava ao seu lado, e ele, como sempre, usava sua postura confiante e sua personalidade calorosa para tentar relaxar. No entanto, os olhares em sua direção pareciam cada vez mais desconfortáveis. E foi quando o gerente apareceu. Ele se aproximou de Michele, cumprimentando-a com um sorriso cordial. Mas ao perceber a presença de Agustin, algo mudou. O sorriso do gerente se desfez momentaneamente e ele olhou para Agustin de forma desconfortante, como se algo estivesse errado. Ele se afastou brevemente, antes de retornar com uma atitude sutilmente diferente, como se esperasse algo mais. A tensão no ar aumentava a cada minuto. Michele já sentia que algo estava prestes a acontecer, mas ela não podia imaginar o que o destino preparava para aquela noite. O momento estava tenso e Michele sentia a energia da sala mudar. O gerente voltou à mesa, mas agora com uma postura diferente, mais rígida, quase como se estivesse se preparando para algo desconfortável. Michele percebeu a mudança de comportamento e tentou manter a compostura, mas Agustin, que sempre foi caloroso e descontraído, começou a sentir o peso do olhar do gerente. "Boa noite, Michele. Que prazer vê-la aqui", disse o gerente com uma cordialidade forçada. Mas seu olhar, agora fixo em Agustin, revelou uma outra intenção. Ele demorou alguns segundos observando-o antes de continuar. "Só uma coisa. Não sei se você está ciente, mas o nosso restaurante tem um perfil específico. Aqui, não atendemos qualquer tipo de comportamento que não se alinha aos nossos valores." Michele, atenta a cada palavra, não sabia o que esperar. Mas a reação de Agustin foi imediata. Ele tentou sorrir e manter a conversa leve, mas a tensão crescia. "Eu só estou aqui para jantar, não estou fazendo nada demais", disse Agustin com calma, tentando suavizar a situação. Mas o gerente, ignorando qualquer tentativa de desarmar o conflito, insistiu. "Eu entendo, mas isso é algo que precisa ser dito. Não podemos permitir que certos tipos de pessoas frequentem este local." A referência implícita a Agustin, sua identidade e sua orientação sexual estava clara. Era uma tentativa de humilhação disfarçada de preocupação. Michele, perplexa, não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. A atitude do gerente se tornava cada vez mais evidente. Ele estava excluindo Agustin apenas pela sua identidade. "Eu entendo a sua posição, mas o meu amigo vai ficar aqui. Ele também tem direito a ser tratado com respeito", respondeu Michele, sua voz começando a tremecer, mas sem perder a força. Ela sentiu que algo mais grave estava se formando. O gerente, no entanto, não cedeu. "Então, lamento, mas você pode ficar." Mas ele não será servido. Era o estopim. A humilhação se tornava pública. A palavra homofobia ainda não havia sido dita, mas o ato estava sendo imposto de forma cruel e desumana. O que parecia ser apenas uma noite agradável estava se tornando um pesadelo de preconceito. Michele,
Agora completamente indignada, sentiu uma raiva crescente ao ouvir aquelas palavras. O gerente estava desafiando sua autoridade e, mais do que isso, estava desrespeitando seu amigo de forma vil e cruel. O silêncio ao redor da mesa se estendia, enquanto as outras mesas começavam a perceber o que estava acontecendo. Alguns olhavam com curiosidade, outros, visivelmente incomodados com a situação, tentavam evitar qualquer envolvimento. Mas Michele não estava disposta a ceder. Ela, que já enfrentou diversas adversidades em sua vida pública, não poderia deixar esse tipo de humilhação passar despercebido, especialmente quando se tratava de Agustin, alguém de sua confiança. Com o olhar firme, ela pegou seu celular, sem hesitar, e fez uma ligação que sabia que poderia resolver a situação. Bolsonaro, estou em um restaurante e acabei de ser humilhada junto com meu amigo. O gerente acabou de nos tratar de forma totalmente desrespeitosa. Ele me disse que meu Agostinho, por ser gay, não é bem-vindo aqui. Do outro lado da linha, a voz de Bolsonaro soou imediata, grave e carregada de determinação. Eu vou resolver isso agora! Sem perder tempo, o Jair Bolsonaro acionou rapidamente os militares, que, como uma tempestade em pleno campo de batalha, partiram em direção à ocorrência. Em questão de minutos, uma viatura da polícia chegou, com a sirene cortando o ar, e os oficiais desceram, prontos para agir. O gerente, que ainda parecia acreditar que estava no controle da situação, olhou para os policiais com uma expressão de surpresa, mas não teve tempo de reagir. Michele, com firmeza, apontou para o homem e disse: "Este é o responsável. Ele nos tratou com total desrespeito." Enquanto isso, alguns outros clientes do restaurante, já indignados com a situação, começaram a gravar a cena com seus celulares. A humilhação do gerente estava prestes a ser exposta para o mundo e as imagens se espalharam rapidamente nas redes sociais. Não demorou para que as palavras homofobia e discriminação se tornassem virais. O gerente, ao perceber que não tinha mais como escapar, tentou protestar, mas sua voz tremia. Ele sabia que o jogo havia mudado. O que começou como uma simples tentativa de humilhar um cliente, agora se transformava em um escândalo de proporções gigantescas. A reação da polícia foi rápida e certeira. O gerente, sem mais argumentos, foi algemado e levado para a delegacia em flagrante, acusado de discriminação e homofobia. Michele, ao ver a cena, finalmente sentiu um alívio, mas sabia que aquele episódio marcaria para sempre sua história e a de seu amigo. À medida que o gerente era levado para a viatura, uma onda de murmúrios ecoava pelo restaurante. Os clientes, antes em silêncio, agora se agrupavam ao redor, alguns ainda com seus celulares nas mãos, outros expressando indignação. A notícia já estava circulando nas redes sociais, e os vídeos da humilhação e da intervenção policial se espalhavam como fogo. O nome do restaurante estava associado a um escândalo que ninguém poderia ignorar. Dentro da viatura, o gerente parecia perdido. Suas mãos algemadas estavam suadas, e o rosto vermelho não escondia o peso da vergonha. Sempre achou que sua posição de gerente em um restaurante de prestígio o tornava imune a consequências. Mas agora, ele estava preso, com suas ações sendo expostas. Enquanto isso, do lado de fora, Michele e Agustin observavam a cena com sentimentos conflitantes. Michele, ainda abalada, sentia que, apesar de a justiça estar sendo feita, aquele episódio acabara de abrir um leque de novas questões. Não se tratava apenas de um ataque pessoal. Era algo muito maior. Algo que, de certa forma, refletia o Brasil atual. A discriminação que eles haviam enfrentado naquele restaurante não era algo isolado. Era um reflexo de uma sociedade que, muitas vezes, ainda tinha dificuldades em aceitar as diferenças. Agustin, por sua vez, estava em choque. Ele jamais imaginou que uma noite simples, um jantar com um amigo, se transformaria em um evento que para sempre ficaria registrado em sua memória. Ele sabia que,
ao ser tratado com tanta hostilidade, estava representando uma causa muito maior do que a sua própria dor pessoal. Era um símbolo da luta contra o preconceito que muitos enfrentam todos os dias, mas que poucos têm coragem de expor. A tensão na rua aumentava, com o som das sirenes ainda ressoando no ar. E as imagens do gerente sendo preso se tornavam o centro de uma discussão que já estava tomando proporções nacionais. Na internet, a indignação era palpável. Comentários, memes, postagens, todos expressando um misto de revolta e solidariedade. Em questão de horas, o nome do Terraço São Paulo estava sendo associado à humilhação pública e à discriminação. E a palavra homofobia se tornava a mais falada nas redes sociais. O gerente, que antes parecia ser um simples funcionário de um restaurante renomado, agora se via como o rosto da intolerância. No centro de tudo isso, Michele e Agustin observavam a vida seguir em frente, mas com a certeza de que o que havia acontecido naquela noite não seria esquecido. E que, em algum momento, todos teriam que enfrentar as consequências de suas ações. O que antes era um lugar de luxo e exclusividade, agora se via tomado pela indignação pública. O próprio nome do restaurante passou a ser associado ao caso de homofobia. E o gerente, que pensava ser invencível, agora estava sem emprego e sem reputação. Ele foi demitido da sua posição e logo começou a enfrentar um processo judicial por crimes de discriminação. O gerente, agora condenado publicamente, teve seu nome exposto. As redes sociais não perdoaram. Não é mais só sobre um restaurante ou um gerente, diziam os posts. É sobre um país que precisa refletir sobre o respeito que damos uns aos outros. Essa história impactou muita gente, mas você vai se surpreender ainda mais o que Bolsonaro fez ao ver um vendedor de pastel humilhar um morador de rua. Clique agora e veja tudo a ser o que aconteceu.